junto aí da... Opa. Vou começar de novo. Boa noite, pessoal. Agora com a gravação em andamento. Hoje vamos fazer um estudo aí sobre a quarta parte do discurso sublime para a pura manifestação. Quem teve a oportunidade de assistir, eu acho que vai tirar um proveito maior dessa oportunidade. Quem não teve, tudo bem. Também vamos. Nunca é um tempo perdido, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa junto, mas recomendo que quem não pôde assistir, que assista, né, depois, ou mesmo assista novamente para relembrar, reforçar alguns conceitos que acaba que no bate-papo aqui outras ideias podem surgir. E ouvir as palavras, digamos, originais, né, da fonte, e não as nossas interpretações aqui, pode trazer novas interpretações, novos entendimentos, né? Novas fichas podem cair. Então, eu acredito que esses estudos são, de fato, junto com o servir em si, as atividades que eu desempenho de serviço, no exercício de que seja um dia desinteressado, mas ainda no caminho aí do Karma Yoga, os estudos, para mim, são o que mais me impactou ao longo do tempo. E geralmente estamos eu aqui, Madava, de carteirinha também, não perdemos um, né? A turma chegando aí também já tá pegando a carteirinha e começando a sentir isso também. E o convite é que o meu esforço, quando eu participo dos estudos, é um esforço de estar bem presente mesmo. Eu me esforço para estar com a câmera ligada sempre que eu consigo. Me esforço para participar, porque é um exercício de me colocar em vulnerabilidade, né? Um exercício de expor coisas confusas, coisas difíceis de expressar, assuntos que eu não tenho domínio, mas que no momento em que eu compartilho as minhas dificuldades, as minhas percepções a partir de cada assunto que é colocado, eu acho que é quando eu cresço mais. Tanto quanto eu compartilho, quanto eu ouço os demais compartilhando as suas visões, de preferência exemplos práticos, para a gente sair um pouco dos conceitos, das ideias, e tentar trazer para a vida prática. O que que desse ensinamento eu consigo traduzir para a minha vida, né? E como que eu posso ter exemplos que na hora que acontecer de novo comigo, outras situações, eu já vou ter uma lembrança dos exemplos que eu ouvi de outras pessoas, como que elas lidaram com as situações, e isso, com o tempo, foi e tem me feito perceber mais as situações. Mesmo que eu cometa os mesmos erros, pelo menos eu já começo em algumas situações a perceber que eu estou, naquele momento, cometendo um dado erro. E, enquanto antes, eram situações que eu simplesmente passava, e às vezes até considerava que eu fiz o mais certo e tudo mais, e entrava numa arrogância ainda maior do que a que eu tenho hoje, né? Mas a gente vem trabalhando com o tempo. Então, meu exercício foi de assistir o discurso, tomar nota de alguns pontos que para mim caem nessa característica, né? De serem perguntas, como as que eu trouxe aí ao longo da semana, que me fizeram refletir, né? Que me colocaram para pensar. E aí, para algumas delas, eu vou trazer algumas perguntas aqui. Em algumas partes, eu vou pôr um trechinho da fala direta do Saulo, porque é um pouco mais densa para eu traduzir aqui com as minhas palavras. E vou, dentro do possível, trazer algum exemplo meu, mas só como uma motivação para que vocês tragam os seus também. Não é uma obrigação, mas assim, quanto mais cada um puder contribuir um pouquinho, sem
evitando de dominar a fala, né? Porque o tempo é curto também, cada um trazer um exemplo, uma fala, uma coisinha, a gente consegue até destravar os outros também, os outros colegas aí da turma, que às vezes têm um pouquinho mais de timidez, mas cada fala pode ajudar muito, né? Então, quem puder, né, nos momentos, abrir o microfone, trazer uma contribuição, eu acho que engrandece para todo mundo, né? Não é obrigatório, mas eu falo por mim que isso me ajuda muito. Então, eu aconselho quem queira fazer o mesmo. Então, começando, se ninguém tiver nenhum comentário, se alguém quiser interromper a qualquer momento, tá, gente? É só abrir o microfone que eu vejo aqui, quem que quer falar e dou uma pausa. Vou pegar algumas frases aqui que eu tirei desse Satsang, Darshan, né? Foi um pouquinho dos dois. Algumas delas eu até já traduzi para mim, sabe? Ele falou para a terceira pessoa, mas eu já mudei para a primeira, para ficar mais forte o meu aprendizado. Uma delas foi: a vida é um constante ato de oferta a Deus. O que você tem ofertado? Vou repetir. A vida é um constante ato de oferta a Deus. O que você tem ofertado? Falando por mim, a entidade de Deus é algo muito fora, é muito dogma, é muita coisa que eu cresci ouvindo e eu sempre tive muita dificuldade com essa palavra. Então, pensar que eu faço uma oferta a Deus, que eu nem sei o que que é, nem consigo descrever, é algo difícil, ainda mais para um ser matemático como eu, conseguir conceber, né, esse tipo de figura, né? Então, esse Darshan, esse satsang foi bem escolhido para que eu fizesse o estudo, me orientaram, né, a fazer esse estudo, não foi à toa. Então, com as minhas reflexões sobre essa pergunta, o que eu tenho ofertado a Deus, eu, eu concluí assim, que eu tenho ofertado alguns nãos para coisas que eu sei que são mais mundanas, né, e que são distrações do meu dia a dia que me fazem perder outras oportunidades, porque se eu estou dedicado àquelas coisas que eu sei que não vão me engrandecer, eu sei que eu estou perdendo oportunidades, eu posso não conseguir enxergar quais são. Então, nas minhas reflexões, acredito que uma oferta que eu tenho feito é dizer alguns nãos para que surjam mais sims divinos, vamos dizer. Então, que eu abra espaço para que um dia eu seja capaz, caso hoje eu ainda não seja, de dizer alguns sims para o divino. Então, mesmo que eu não seja hoje, não consiga descrever, não saiba o que é Deus, não consiga entender isso ainda, ou sentir isso, né, de forma plena, que pelo menos eu abra espaço para ele chegar. Né? Essa é uma oferta que eu acredito que eu já tenho conseguido fazer. E uma segunda é um cuidado que eu tenho com plantas e com alimentos, né? Eu sei que ainda é um exercício, é um serviço que mescla um pouco do interesse, né? Ainda não é 100% desinteressado, mas é um exercício ainda de, um, de uma oferta, né? Se eu estou me aproximando mais do natural, do não usar veneno, né? Do não colocar nesse corpo que é sagrado, em corpos ao meu redor, não envenenar essa entidade sagrada que é o corpo. Alguém quer compartilhar uma oferta que acredita que tem feito? Servir de incentivo aos demais? Hello.
Hello. Boa noite, gente. É, Você trouxe de forma muito prática, né? Como você mesmo disse no início, né? Que você ia trazer exemplos práticos. Mas enquanto você fala, eu não tinha pensado. Você colocou lá no grupo essas perguntas, mas eu não tinha pensado sobre. Mas enquanto você falava agora, me veio que essa oferta é a aceitação. Então, sim, entendendo que tudo o que chega para nós é um presente, e quando eu não aceito esse presente, né? Ou seja aquilo que eu conceituo como positivo, ou seja, a batida no meu carro, é um presente. E aí, quando eu brigo com isso, né? Eu não estou aceitando esse movimento, que seja o que quer que for que esteja chegando na minha vida nesse momento. Então, essa oferta me veio como a aceitação. Então, quando eu aceito o momento, independente de como ele se apresente, eu também estou fazendo uma oferta minha, né? Então, talvez minha oferta esteja sendo essa, entrando em estado de aceitação dentro de alguns pontos que eu já identifiquei que eu resisto, ou que eu resistia, que eu brigava e que eu lutava, me trazendo ainda mais sofrimento. É isso. Posso falar um pouquinho? Uma forma também que eu vejo, assim, de, de eu me ofertar a Deus, né? Eu acho que é, ele não precisa da gente, a gente é que precisa dele, né? Está aqui dentro da gente, né? A gente está se redescobrindo isso, está tudo aqui, né? Então, acho que para mim é uma forma de agradecimento, de ofertar a ele, né? É servir, né? Quando me ponho a servir, a ajudar o outro, a exatamente isso, é servir, não uma forma de ajudar, por exemplo, assim, quando eu me boto disponível, onde, por exemplo, assim, eu frequento uma fraternidade aqui perto, que eu vou lá, me ponho, vou para lá para me pôr à disposição, né, ali eu sou apenas um instrumento, né, é um local onde faz tratamento de cura, né, onde as pessoas vão lá porque precisam, vão buscam disso. Então, apenas um Shella lá, então eu me ponho ali, aí para eles poderem, os mestres, né, trabalhar com as pessoas, ajudar. Então, é uma forma de eu estar ali, de eu estar servindo, ofertando, né, ao Pai, de estar ajudando ali as pessoas, né? Quando eu faço as coisas é, da própria sanga mesmo, entendeu? Eu me ponho a serviço, eu acho que é uma oferta também, sem pensar na recompensa que eu vou ganhar. Não, apenas me jogo. Às vezes tem coisas que às vezes até falo com a Nanda que dá vontade até de desistir, né? Que bota a gente em desafios, né? Mas eu digo assim, não, vou sim. Às vezes dá vontade de dizer, não, vou desistir, não, vou lá, vou fazer aquilo ali. Então, eu acredito também que seja uma oferta a ele no serviço, no servir ao próximo, no servir ao outro, entendeu? Sem, pode ser até que às vezes, indiretamente, não estou dizendo que eu não faça isso, né? A gente sempre busca até uma recompensa, né? A gente está aqui humano e as coisas vêm e sem a gente perceber isso, porque as coisas são muito sutil, né? Mas mesmo assim, vamos servir, vamos servir. Eu acho que isso é válido, viu? Então, é uma minha oferta essa. E essas também que você falou, né? Tá, como a Nanda falou, fazendo sempre, às vezes, dizer um não, ou dizer um sim, né? Se abrindo mais para a gente mesmo, entendeu? Para a nossa verdade, para a nossa presença. Eu acho que a gente está chegando a um ponto
que a gente está mais presente. Eu me percebo isso em mim, mais presente no meu coração, no meu sentimento. Às vezes eu faço algo e eu falo assim, pô, por que que eu fiz isso de novo? Não tem porquê disso. Aí eu vou buscar o porquê daquilo. Então, cada vez que eu faço, que eu tento melhorar algo em mim, eu acho que é uma oferta a Deus, entendeu? É porque eu estou me abrindo para Ele. Então, para que Ele faça morada cada vez mais dentro de mim. Então, essa eu acho que seja também uma oferta. Que bom. Alguém mais? Só queria fazer um adendo que se eu estou aqui conduzindo esse estudo justamente porque eu sou quem mais precisa aprender sobre esses assuntos. Não é à toa que esse estudo foi atribuído a mim. Então, sintam também que vocês podem estar me ajudando, né? Com cada fala, essa fala da Nanda, da Madava, justamente por eu ter dificuldade com essas questões. Eu estou aqui no papel de mediação, mas não sei nada mais que os demais que estão aqui. Na verdade, nesses assuntos, provavelmente eu sei menos e estou precisando me desenvolver, né? Então, qualquer fala aqui vai somar. Mas vamos em frente, que tem outros assuntos também. Vamos pegando outra fala aqui. Personificaram Deus para que você se separasse dele e fosse outra pessoa. De novo. Personificaram Deus para que você se separasse dele e fosse outra pessoa. Então, isso também bateu em mim justamente por eu ter essa dificuldade né, de querer racionalizar o que que é Deus na verdade, não existe esse racionalizar, né? E o que que existe, então? Não sei. Só sei que não somos coisas separadas, né? É o que eu entendo dessa fala. Agora eu vou compartilhar um trechinho de uma fala do Saulo aqui. Deixa eu ver se eu faço isso bem. Vocês veem a tela? Sim? Estão ouvindo? Ainda não. Não? Não. Você viu a mensagem que a gente tinha mandado? Não, deixa eu ver aqui. Tem mais um. Para compartilhar o som do computador, tem um segredo aqui, não é? Isso. Aí você vai precisar sair do Sair desse. compartilhamento Tá, novo. ok. Aí aqui no, acho que é no vídeo, né? Vídeo settings, É isso. Você share vai screen. em avançado, ver se tem compartilhar áudio no computador. Eu estou vendo o share screen como opção, Isso. Vai mas compartilhar. full screen, sharing video. Ah, tá. Dentro dessa tela tem um avançado. Hum, Dentro dessa aqui deve ter isso, né? acho que na lateral direita. Ou à esquerda abaixo. Não encontrei. Compartilhar. Volta na primeira tela onde estava, no básico. Vê se à direita tem. Isso. Então, vou lá no vídeo settings, Uhum. aí eu vou, logo na primeira tela do vídeo, eu vou no avançado,
Acho que não. Não. Áudio, Tá. será? Áudio? No, tem básico e avançado. Não tem? Um do lado do outro, mais ou menos? Quando eu abro aqui nas configurações de vídeo, aí ele abre o método que eu tava. Mas achei um aqui, vamos ver se funciona. Sabeis muito Dá bem para ver? interpretar os sinais da terra e do céu. Como Tá? não Tá. conseguis Então, deixa eu discernir voltar. os sinais do céu? Sabeis muito. Hipócritas! Sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu. Como não conseguis discernir os sinais do tempo presente? Buscar a paz enquanto há tempo. Baby Jesus. Há de chegar um tempo que eu vou chamar vocês de hipócritas também, igual Jesus, e todo mundo olhar com essa cara, tipo, ai, Jesus. Hipócrita! Por que que você sabe disso e não age? O que que você está esperando para ser luz? O que que você está esperando para levar a sério o teu real despertar? Isso não é medo, isso é amor. Isso é amor. Está disponível o amor a você. Uma oportunidade de criação que está tendo agora, nesse momento, disponível a você. Para que você percebesse que não aguenta mais aquele emprego, para que você percebesse que não tolera o companheiro ou a companheira que está na sua casa junto contigo, para que você compreenda que é isso que você tem que fazer e não é isso que você não tem que fazer. É uma oportunidade de criação que você está tendo. Beleza. Eu não vou sair dessa tela aqui para evitar de ter problema. Vou só recolher ela aqui no cantinho, manter o diálogo aqui com vocês. Aí quando eu voltar, tá atrapalhando aí para vocês essa telinha aí no canto do, do compartilhamento? Não, né? Então vamos lá. Então, assim, resumindo o que pegou para mim, né, dessa fala. Basicamente, que manifestação eu estou esperando de Deus para eu tocar a minha vida de verdade e ser o amor em movimento? Que manifestação eu estou esperando de Deus para eu tocar a minha vida de verdade e ser o amor em movimento? Então, dessa fala dele, esse ponto me tocou. E aí eu passei a refletir e, assim, eu percebo que, no meu contexto, acredito que eu já tenha conseguido colocar no meu caminho, como o Madava bem disse, o serviço, né, como parte principal, né? Não sei se é a maior de todas ainda, né? Mas ela já está muito forte. Pelo menos é o que me move. As minhas intenções, as minhas ações, os meus objetivos, mesmo quando eu estou no meu trabalho ou em outras questões familiares, eu tô com a minha mente, a minha energia tá bem intensa no sentido de um serviço numa linha específica que eu me sinto bem, né? Nesse E, cuidado com a des- natureza. Oi? desculpa te interromper, é só para confirmar se voltou a gravar, que eu estou no celular e não estou conseguindo ver. Sim, Obrigado, eu ouvi desculpa. aqui que voltou. É, é, mas eu ainda acredito aí no meu caso, na minha reflexão sobre o que eu estou esperando, né, para ser o amor em movimento. Eu acredito que eu já sou, com certas limitações, né? Eu não acho que eu tenho que começar. Eu já estou nessa caminhada. Ela só ainda é travada, vamos dizer, se eu fosse pegar ali os pecados capitais, né? Só como uma referência, eu estaria travado no orgulho, né? Que é a arrogância, tá aí nesse pacote, é o tema, inclusive, vinculado a esse da Shan.
E a luxúria também, né? Porque eu gosto do contato físico, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de sexo, eu gosto dessas questões, e às vezes pode ser que elas tomem uma proporção que ocupe uma energia, né? Ocupe um tempo que eu poderia estar servindo mais, né? Então, eu acho que essa parte da luxúria é mais clara, né? Mais fácil de interpretar, de perceber. A parte do orgulho, nem tanto. Não é à toa que eu estou aqui, né? Nesse estudo. Então, esse estudo é um pouco mais adiante, logo na sequência do vídeo, para quem assistiu ou vai assistir, vai ver que eu mesmo fiz uma pergunta nesse Darshan, e ela tem tudo a ver com arrogância, né? Vamos dizer, o tema a principal da resposta do Saulo, se eu fosse resumir em uma palavra, seria essa. Então, esse é o meu relato, o meu exercício aqui de ser vulnerável com vocês, do que eu acredito que ainda falta, né? Que eu consigo perceber, deve faltar mais coisas, mas essas eu consigo perceber com mais clareza, para que eu verdadeiramente seja, né, o amor em movimento. Não estou esperando que Deus manifeste nada. Eu acho que não. Na minha reflexão. Eu sei que a responsabilidade é toda minha. Eu sei que o que faltam são ações minhas. Eu acho que eu sei. Não me vejo colocando desculpa no outro, ou na situação, ou o dia que acontecer tal coisa, ou quando eu terminar tal coisa. Pelo menos não nas minhas intenções, eu não percebo. Isso talvez aconteça ainda, mas eu não percebo. Então, essas foram as minhas reflexões sobre que manifestação eu ainda estou esperando de Deus para tocar a minha vida de verdade e ser o amor em movimento. Alguém quer compartilhar um pouco de si? Ou me ajudar em algo? Pode também. Vamos ver, porque eu estou com uma internet muito ruim hoje, eu espero que vocês consigam me ouvir. Sim, Então, esse estudo não é só para você, não, é para mim também. E assim, teve um Darshan do Saulo do mês passado, em que ele respondeu, né, que a pergunta que eu tinha feito, não tendo me identificado, que a pessoa que tinha feito a pergunta era arrogante. Eu fiquei arrasada. Eu chorei uma noite inteira sem parar, porque eu falava, gente, eu não sou arrogante, né? Gente, eu me vi de um outro jeito. E eu vim refletindo nesses dias e eu vi esse Darshan, eu assisti, como você sugeriu, eu falei, gente, eu sou arrogante. Eu sou muito arrogante, né? E eu vou mudar isso agora, a partir de agora, né? Então, e o Saulo, acho que ele até comenta isso, fala assim, eu não sou perfeccionista, não. A questão não é que é uma coisa que eu sempre tentei me livrar dessa questão do perfeccionismo. Não, eu não sou perfeccionista, eu sou arrogante, porque eu acho que o jeito que eu faço é o melhor jeito, e é uma das suas perguntas, não é ali, eu não dou abertura para ver a forma como o outro faz, que pode ser infinitamente melhor. Às vezes eu estou perdendo tempo num monte de coisa, porque eu não me permito ver como o outro faz, porque eu julgo que eu faço melhor e perco esse monte de oportunidades, né? Então, e voltando um pouco na frase que você fez antes ali do hipócrita, quando Deus fala que personificaram Deus para nos separá-los, essa frase ficou muito marcada para mim também, né? Então, personificaram Deus para separá-los da gente, para que tirassem o nosso poder, né? Então, eu acho que mais até agora do que a questão de estar perdendo as oportunidades de criação, né? Eu acho que a frase do Saulo que me marcou muito foi essa questão também de terem separado Deus da gente para tirar o nosso poder. legal. Obrigado, Denise.
Alguém mais quer contar o que está faltando? É segredo, hein? Não vai contar segredo, não. A gente não vai contar para ninguém, não. Vai ficar só gravado no YouTube. Bom, então na sequência, justamente vem essa pergunta que eu fiz lá, né? Aí quem quiser entender na íntegra e não pôde assistir, ou veja lá depois. E aí, mais alguns pontos, né, que ficaram fortes já dentro dessa resposta, né? Se eu, né, muito o que a Denise falou e agora, se eu sempre estou certo, eu perco a oportunidade de errar. Isso é forte, porque eu mesmo estou criando a minha arapuca, né? Que se eu quero estar sempre certo, e na hora que eu errar, como é que eu me explico? Né? Eu não tenho esse direito, e aí eu vou carregar esse fardo de que eu tenho que estar certo sempre. Isso é pesado demais, né? Parece, acho que é muito o que o Saulo fala da geladeira tá ligada, né? É um fardo ali carregando, que eu estou carregando, carregando. E no exemplo da geladeira, se eu desligo ela, dá aquele silêncio, eu nem tinha percebido, né? Que ela estava ali fazendo aquele barulho o tempo todo. E eu sei que é sobre outros assuntos que ele toca nesse ponto, mas eu associo bem com isso também. É um fardo que eu estou carregando de, de querer estar sempre certo, né? E isso só me prejudica. Não? O fato de eu estar sempre certo, o que eu ganho com isso? Eu ganho o quê? Um status, uma fama, um reconhecimento, as pessoas vão vir até mim para pedir orientação, e aí? O que eu ganho com isso? Eu só estou ganhando serviço, né? Mais carga, mais basculando mais responsabilidades de terceiros em mim, cada um deixando de tomar suas próprias decisões, porque vai buscar o Alexandre, porque ele está certo, ele tem boas respostas, e o que que eu ganho com isso, né? Então, é isso. Se eu sempre estou certo, eu perco a oportunidade de errar. Se às vezes eu estou certo, às vezes eu estou errado, tá tudo certo. De vez em quando eu vou errar, e se eu errar, tá tudo bem. Não tem tanto peso, né? Outro ponto é que a certeza é correlacionado, né? Se eu tenho a certeza de que o erro está no outro, eu estou fechado a receber o que eu teria pelo meu merecimento. É o que a Ananda falou mais cedo aí. A questão do presente, questão da batida, né? Do carro. Até baterem no meu carro. Aí vem um presente. Eu estou preparado para aquele presente que eu recebi? Aquela situação que veio para testar a minha paciência, a minha tolerância, a minha tranquilidade, a minha. Então, o presente veio, né? E no assunto da arrogância, isso também vale. E se eu tenho a certeza que o outro está errado, quando é que eu vou aprender alguma coisa? Se eu estou sempre certo, quando é que eu vou me desenvolver? E o que que eu estou fazendo aqui nessa encarnação? Qual que é a brincadeira aqui? Se eu estou aqui se eu acredito que eu estou aqui, no mínimo, para sair melhor que eu entrei, de que forma eu vou aprender a ser melhor do que eu entrei? E aí eu estou falando de aprender virtudes. Não estou dizendo de aprender intelectual, que aí da minha crença, o que eu estou aprendendo aqui, racional, vai embora. Aí é minha crença, né? Mas as virtudes que eu estou trabalhando, elas vão comigo. Essa é a minha crença. Então, o desenvolvimento intelectual que eu estou ali no livro, estou ali no podcast, no vídeo, no curso, na universidade, na escola, eles são coisas que eu estou absorvendo e que eu acredito que eu não levo além disso. Mas as virtudes que eu estou trabalhando, se eu consigo ser
menos orgulhoso, arrogante, menos, ou mais, né, empático, mais, sentir mais compaixão, sentir mais dessas questões que eu tenho, as minhas dificuldades, né, para conseguir lidar, aí sim, eu acredito que eu estou me desenvolvendo. Então, porque a resposta poderia ser onde eu vou aprender? Ah, aprende sozinho, vai ler um livro, vai, mas nem tudo eu consigo aprender sozinho, né? É o que eu acredito. E nessas oportunidades em que eu poderia estar aprendendo, se eu me fecho a receber, ou seja, se eu sei que o outro está errado e eu não abro os ouvidos para, ou não percebo a situação e não vejo o que que tem ali para mim, qual que é o meu presente ali, eu não tenho essa oportunidade. Eu desperdiço a oportunidade, né? Que eu tive. Então, para tornar isso prático, é, muitas situações hoje eu consigo pelo menos perceber que elas estão ocorrendo, igual a Ananda falou aí. Acontece a situação, eu vejo que eu fiquei com raiva, que eu fiquei nervoso, que eu fiquei, né, desnorteado, que eu perdi a pose, né? Mas em alguns momentos, eu já consigo parar, né, vamos dizer, no linguajar que a gente está falando aqui, me perguntar, né, qual que é o meu presente aqui, né, nessa situação que está acontecendo agora? Qual que é o presente que acabou de chegar para mim, né? O que que eu tenho, ou o que que eu tenho para aprender com essa situação, né? Então, eu tenho percebido, eu tenho conseguido fazer isso com mais frequência. E no momento da situação perceber e conseguir me perguntar isso. Mas não são em todas as situações ainda. Em algumas eu só percebo depois e me pergunto depois. Depois que já passou, eu percebo como que eu agi, como que mesmo que eu não tenha, vamos dizer, agredido alguém ou feito alguma coisa, eu senti em mim a situação ocorrendo, né? Eu não continuei na mesma estabilidade que eu estava. Assim. Algo mudou dentro de mim. Mesmo que eu não tenha reagido com ninguém, eu senti algo diferente, né? Então, em outras situações eu me pergunto. Depois, em outras, certamente eu nem percebo ainda, né? Eu continuo passando batido, né? Então, é um exercício que eu tenho conseguido fazer em algumas situações. Em outro exercício que eu tenho feito, esse diariamente, né? Em um trecho um pedacinho de meditação que eu faço todos os dias, nós estamos sempre falando em gratidão, né? Então, exercício de gratidão, já ficou comum, né? Mas gratidão pelo quê? Isso eu comecei a me questionar, justamente por essa questão. Mas eu tenho que agradecer o quê? O que eu acredito que foi bom para mim? Mas o que que é que como é que eu sou capaz de julgar o que que é bom, o que que não é bom? Se tudo é presente, como é que eu estou aqui agradecendo só o que eu acredito que foi bom para o meu corpício aqui ficar mais feliz, mais confortável, ou minha família ficar mais, né, atendida, ou o quê? Né? Ou alguma situação que me fez rir. Então, essa eu agradeço. Mas a outra que me fez chorar, eu tento esquecer, né? Porque ela me fez chorar, ela foi ruim. Então, hoje eu já não tenho mais o hábito de agradecer por algo específico. Quando eu faço esse exercício de agradecer, eu simplesmente agradeço. Agradeço pelo que está acontecendo na minha vida, agradeço pelo meu momento, agradeço pelos meus, tudo que está vindo para mim e peço que venha mais, né? Então, essas são as duas coisas que eu consegui pensar a respeito do, de como trabalhar a arrogância, como perceber nas situações. É claro que eu abri uns pop-ups aqui, saí um pouco do assunto, mas como perceber nas situações em que eu estou ali de frente para outras pessoas, me colocando talvez superior a elas, mas como que eu faço para tentar voltar esse olhar para mim mesmo,
né? E como que eu transformo isso em uma autorreflexão que me faça crescer nas próximas, né? Vocês teriam outras sugestões para me dar? Ou percepções que às vezes eu não percebo, né? Eu estou sendo arrogante em tal situação, de repente vocês têm outros exemplos. Olha, eu me vi nessa situação, percebi, igual a Denise falou, que eu passei a perceber que eu sou arrogante. Então, vocês também conseguem se perceber arrogantes em alguma situação? Ou tem algum exemplo assim? Ah, eu fiz isso, eu achei que eu estava certo, mas depois eu percebi que nem tanto. Alexandre, eu acho que a gente está sempre sendo arrogante. Eu acho que isso é um aprendizado. Eu acho que a gente, acho que é passar a vida assim, né? A gente, por exemplo, se a gente está nesse momento, assim, eu, por exemplo, estou numa fase assim, de estar sempre presente nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nas minhas falas, mas percebo sim a arrogância. Hoje mesmo eu percebi, tomando mais uma vez uma atitude que é arrogante, que aí eu falei assim, mas por que de novo isso, né? E eu sei que vai acontecer de novo, vai vir outra situação, então, até eu aprender, uma hora eu vou aprender. E aí, na mesma hora que eu percebi aquilo, eu falei assim, não tem por que isso, de novo isso. Então, eu já mudei a minha visão, a minha fala, a minha atitude, mas isso é um aprendizado, isso aqui a gente está para aprender isso, entendeu? Vai acontecer que às vezes eu nem vou perceber, como você falou, vou perceber depois, e vai acontecer de novo, pode ter certeza. E é isso. Até uma hora que a gente leva isso, não, não, não toque mais, porque você vai ser tão leve aquilo tudo, né? Que a gente vai conseguir ultrapassar, mas isso vai fazer parte do nosso crescimento, do nosso caminhar aqui. O Saulo traz nesse. Quer ler a Valéria aí? A ler, antes de eu falar? Pode ler, eu não vi, Estou com tanta tela aberta aqui para administrar que eu não vi que tem algo no chat, não. Se A puder Valéria ler. traz. Eu sinto que dizer não e me posicionar parece que sou egoísta ou arrogante, mal educada. Eu ia trazer. Você quer comentar alguma coisa aqui do que ela colocou? Não, siga aí, siga aí. Eu ia trazer, e vamos ver se tem uma conexão aqui em algum momento com o que a Valéria traz, Uhum. que o Saulo traz, né, nesse discurso, ele pergunta como reduzir ou acabar, não lembro, o abrasar desse carvão, né, que é a arrogância. E aí ele responde que é simplesmente observar, que é como a Madapa traz, é estar presente, né? Então, é observar a todo momento as nossas ações e palavras, né? Para identificar, e aí a gente consegue, quando a gente está com essa atenção, essa presença, identificar esses momentos onde estamos sendo arrogantes, onde eu estou sendo arrogante, e observar que ele está acontecendo, né? E aí eu trago do cuidado de não ter o auto-julgamento, porque aqui comigo muitas vezes aconteceu, e talvez ainda aconteça, de falar, nossa senhora, novamente isso está acontecendo, né? E quando eu faço isso, eu me prendo mais a, nesse exemplo, a arrogância, né? Então, eu acho que a gente primeiro precisa ter esse cuidado de não se julgar, né? Quando perceber que está sendo arrogante. E a arrogância, ela não é somente aquele momento onde eu estou sendo talvez grosseira com outra pessoa, porque isso está muito evidente. Nossa, olha como ela é arrogante, como ela está falando.
Não é somente, né? E esses aspectos egóicos, eles vão ficando cada vez mais sutis. Quanto mais eu me observo, mais sutil ficam essas condições, né? Então, às vezes eu estou falando aqui agora com você e talvez alguém esteja aí dizendo, nossa, como ela é arrogante, né? Porque vai se utilizando, né? Eu não estou querendo ser melhor nem pior do que ninguém aqui, eu só estou expressando o que, sendo vulnerável aí, né? Expressando meu entendimento sobre isso. Mas às vezes a fala que está saindo aqui é arrogante. E aí, quanto mais sutil fica, às vezes fica mais imperceptível para quem está falando, para quem está agindo de forma arrogante, né? Mas é a energia. A arrogância é uma energia. Então, com certeza, quem está escutando vai perceber, né? Então, é a gente mesmo ampliar e se manter presente cada vez mais para ir percebendo isso e observando e não se julgando, né? Para esse carvão e esse abrasar e se reduzindo. E aí, quando a Valéria diz, eu sinto que quando comecei a dizer não e me posicionar, parece que sou egoísta ou arrogante, mal educada, é um julgamento, né? Então, eu estou me. Por que quando eu me posiciono, eu não posso me posicionar? Por que eu não posso dizer não? Né? Então, eu não preciso me julgar sobre, em relação às escolhas que eu faço também nesse sentido. Né? Porque aí, talvez, seja um medo do que os outros vão achar, porque eu estou dizendo não. Né? Mas se esse não ele está vindo com consciência, porque eu estava dizendo muito sim, e isso estava me sobrecarregando, etc, etc, né? Eu tenho o direito de dizer não. Agora, se o outro vai se incomodar com isso, já é um problema do outro, não é meu, né? Então eu interpreto isso aqui que ela está trazendo como o julgamento, né? O auto-julgamento. E a gente precisa observar isso também para não se prender a isso e ir soltando. E você ir para o seu coração, né? E nós irmos para o nosso coração, eu ir para o meu e cada um ir para o seu, e sentir se aquele não realmente que eu estou dando é um não que eu preciso dar, né? É um limite que eu estou colocando porque do jeito que estava não estava dando mais para mim, né? Então, se é genuíno esse não, eu não preciso me preocupar, não tenho por que me preocupar, na verdade, em qualquer situação, com o julgamento do outro, né? E muito me julgar por isso. Né? Exatamente, até emendando, mas quando a Valéria escreveu, eu pensei exatamente isso. Quer dizer, os outros julgarem que ela é mal educada ou arrogante é uma percepção do outro. E pode ser uma verdade para ele, mas não é para mim. Eu, eu pego muito essa questão de arrogância quando eu me coloco numa, de repente, me sentindo numa posição de superioridade em relação à forma como eu estou tratando alguém, né? Eu acho que a arrogância está muito dessa coisa de você se colocar acima, né? Dizer não. Eu passei quase uma vida inteira sem coragem de falar não para as pessoas. E hoje eu falo não, tenho a menor dificuldade, sabe? Se aquilo não é bom para mim, se aquilo está me trazendo um peso, ou não vai ajudar de forma nenhuma, então eu falo não e eu não julgo no momento nenhum que seja perto de arrogância, né? Então, é muito uma percepção do outro, né? Acho que é quase uma parte do que você falou, mas é uma questão do outro, né? Julgar que eu sou mal educado ou arrogante por algo que eu não quis ou não achei apropriado fazer. É só. Eu diria que, na minha percepção, às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes o meu não pode ser um não arrogante, às vezes pode não ser, né? Eu entendo que está muito na intenção, como a Ananda comentou também, né? Então depende de onde vem esse não, né? Não diria que eu posso dizer só dizer não, não. Pode ser que parte da minha arrogância esteja associada, sim, com alguns nãos que eu poderia ser um pouco mais flexível, ou talvez
o meu não é por ter certeza que eu tô certo, né? Então eu digo não porque a minha visão daquela situação é um grande não. Mas às vezes, se eu colocar uma outra visão diferente, pode até ser que aquilo ali seria um sim. Então eu não diria que é ferro e fogo, né? Cada um olhar para si, eu olhar para mim e ver se o meu não, esses nãos todos que eu digo, até que ponto eles são não, um não brando, um não de caminho reto, né? Um não, olha, meu foco é esse aqui não. E tá tudo bem. E não um não, né? De uma briga, de um encerramento, né? É isso. Deixa eu colocar mais um trechinho aqui da fala, para a gente não estender demais. Como eu comi um pouquinho do tempo de vocês, se vocês me derem a permissão, a gente estica um pouquinho mais de 1 hora aqui. Se o sono sai, vocês me falam. A maturidade espiritual, ela vem quando você compreende que o caminho é exatamente o contrário para que você saia desse sofrimento. O caminho é não carregar peso. O caminho é sereno, o caminho é simples, o caminho é fácil. O caminho não é rebuscado, o caminho não é perigoso. O caminho não tem troféu. Por isso que a gente falou ontem sobre o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho reto. Olha o quanto de firula que a gente quer dar no meio do caminho. Tô brincando, tá, Ana? Ah, é o caminho do violeta, é o caminho da luzinha. Brincando. Mas olha o tanto de firula que a gente quer colocar no caminho, que o caminho é reto. Foi brincadeira mesmo, viu, Ana? Não fica brava, não. A gente fica querendo colocar pedras no nosso caminho a todo momento. A gente quer se chatear, a gente quer ter razão, a gente quer competir. Aí você quer também viver numa constante justificativa de tudo. Não, sabe o que é? Porque eu fiz isso por causa disso. Eu não vou falar quem foi, mas tem umas pessoas tipo, que conversam comigo, às vezes me mandam alguma coisa em box, e aí eu falo e a pessoa volta naquilo que foi falado para ter razão. Vocês já viram isso acontecer com vocês? Mas, não, é isso. Por que eu quero ter razão? Você já experimentou perder esse jogo da razão? Você já experimentou não querer ganhar o jogo da arrogância? Você já experimentou perceber que talvez você não estivesse certo? E aí, se não estava certo, como é que você vai voltar agora para resolver esse seu problema? Pois é. A Denise está olhando com a mesma cara que eu olhei também, depois de ouvir isso. E eu ouvi ao vivo, hein? É, então, acho que até casa com um pouquinho desse tema anterior, né? É, será que o meu não é sem peso? Esse é um não sem peso, provavelmente está mais alinhado com esse caminho reto, né? É o que me veio aqui, ouvindo essa fala de novo, dentro desse contexto que a gente trouxe, né? Então, talvez só eu vou saber dizer se aquele não está sendo leve, né? Ou não. E ele fala, né, que a gente quer se chatear, quer ter razão, quer competir, quer justificar, e nos sugere experimentar perder esse jogo da razão, né? Eu noto, né, já voltando para mim, que assim, perder um debate eu já consigo lidar com isso, é ok. Eu consigo estar numa situação, perceber que entramos em um conflito de ideias, eu tenho uma opinião, outra pessoa tem a outra.
E fica, eu acho que é um dos aspectos, né? Um aspecto ali de racional, de eu querer estar certo, né? De eu querer encerrar aquela conversa com a conclusão de que a minha opinião era a correta em relação àquele assunto, né? Um debate puramente intelectual, puramente de egos ali. Eu querendo dizer o que eu penso e o outro querendo dizer o que ele pensa, e estamos ali competindo para descobrir quem é que estava certo em relação a. E aí, se eu consigo convencer o outro de que o que eu penso é o certo, eu ganho o troféu, né, do jogo. E acho que o convite do Saulo aí está em. Eu não preciso ganhar esse jogo. Eu não preciso nem competir, para falar a verdade. Eu não preciso nem estar nesse debate, né? Para quê que eu vou debater? Mas também não é um para quê que eu vou debater, porque é óbvio que eu estou certo, eu não vou nem discutir, né? Porque eu continuo no mesmo estado de certeza da minha arrogância aí, e enfim, e eu ainda vivo isso, né? Eu saí do estado em que eu entrava nos debates para ganhar, e hoje eu estou em estados em que eu não entro no debate tendo certeza que eu estou certo. Mas pelo menos eu já me percebo em algumas situações, vamos dizer, dizendo um não, né? Aí poderia ser um não arrogante. Eu não vou debater isso com você, porque eu estou certo. Dentro de mim eu estou pensando isso, né? Não vou nem debater, porque eu estou certo. Então, né? Não vamos investir esse tempo nosso nesse debate. Talvez seja um não arrogante, né? E mas eu tenho ainda mais dificuldade quando é um debate que depois desse debate eu sofro consequências. Então, com família, com mãe, com esposa, com, né, com as pessoas ao redor, às vezes o debate é sobre o que nós vamos fazer dali para frente na vida, né? Qual que é o nosso novo acordo em relação a uma situação. E aí eu não provar que eu estou certo me traz consequências, né? Que eu sofro com aquilo ali. Então, essa é mais difícil, eu acho mais complexa. Porque aí já não é mais só abrir mão da minha forma de pensar, é entrar em aceitação em alguma situação que às vezes não é o que eu esperava, né? E de repente o consenso ali é eu abrir mão da minha forma de pensar, mesmo eu acreditando que ela seria correta, seria mais suave, seria ideal para aquele ambiente, momento, eu abrir mão daquilo e entrar ali num estado de aceitação em relação àquela situação. Muito desafiador, né? Eu acho muito desafiador. E nesse contexto, eu fiquei refletindo para ver se eu trazia um exemplo, né? E no meu caso, eu já tive muita dificuldade, já tive sócio, né, em negócio que abandonou o negócio, mas abandonou e ficou cobrando resultado. Então, não foi um abandono, estou fora. Foi um abandono, eu continuo tendo participação e eu quero resultado e eu quero isso logo. Sendo bem simplista aqui, né? E isso, por muito tempo, eu imagino que até hoje tem algum vestígio aí, né, dessa história em mim. Eu fiquei ali, né, muito chateado com a situação, em aceitar essa situação. A situação é essa, né? A pessoa saiu, não está mais envolvida. Então, aceitar essa realidade, no primeiro ponto, aceitar que a decisão foi dele, a vida é dele, ele faz o que ele quiser, e aceitar que eu também, ele pode cobrar o que ele quiser, se eu vou fazer ou não, é uma decisão minha. Então, o outro ponto de aceitar que ele tem o direito de cobrar e falar o que quiser, do jeito que quiser, e que eu também tenho o meu direito, né, de tocar minha vida da forma que eu acredito. Então, foi um exemplo de algo que eu passei que eu acho que eu consegui superar, né, de estar nessa situação, desde a arrogância de não aceitar a opinião dele até a de aceitar ser cobrado e ter que lidar com aquilo ali para a minha vida, né? Vocês teriam outros exemplos que nos ajudem a trazer mais, concretizar um pouco mais, né, essa questão de ter razão, né, de competir, de querer justificar, de situações que vocês perceberam que vocês conseguiram
perceber a situação, ajustar, mudar, né? Ou formas que vocês enxergam de estar mais atento, mais presente nos momentos e poder perceber? Olha, Alexandre, assim, eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa e reconhecer se eu não tô certo com aquilo. Só que eu sou da seguinte, tem que ter um diálogo. Se você me ouve, eu vou te ouvir. Eu acho que eu não sou dona da verdade, acho que ninguém é, né? A gente está aqui, aprende muito sobre isso. Mas eu tenho a minha percepção de ver aquilo. Eu vejo uma forma, você vê de outra, né? Então, eu acho legal a troca. Se eu vou, eu sou dessa. Você fala e eu também vou falar. Da minha percepção, você falou sua percepção. Se a gente se ouve, a gente vai chegar a um bom senso. Eu posso não é um senso. Às vezes, de repente, não é nem a metade do seu, ou ou você, e a gente ter uma troca legal naquilo ali. Mas se eu percebo que a pessoa fala, eu vou falar, e não tem diálogo, porque se eu estou falando, a pessoa não deixa eu falar, ela está sempre querendo ter razão, eu nem falo. Eu me fecho ali, então tá bom. Então é isso aí, que eu vi que não tem um diálogo, não quer dizer que eu estou certa, nem eu não quero dizer isso, mas eu quero dizer assim, vamos me ouvir, vamos se ouvir. Eu acho que ter um diálogo, porque não tem problema nenhum, eu não tenho assim, não, reconheci, não, você está certo, realmente, pensando bem, é isso aí mesmo. Tem a outra, às vezes a pessoa de uma outra forma que você não está vendo, e trocar isso. Agora, se não tem diálogo, eu não também não me exponho, nem vou me debater, discutir, me expor, não. Bom, ok, entendeu? Te respeito, se me respeita, não vai tranquilo. Você fica lá na sua verdade, vou pensar e ver, e se a pessoa me critica de alguma forma, lógico que você, né, às vezes leva aquele susto, né? Mas eu levo tudo para dentro, vou me analisar e vou ver até que ponto aquilo é ou não é, e seguir em frente, entendeu? É isso, é buscar o autoconhecimento, se conhecer, se perceber, porque muitas vezes as pessoas percebem coisas que você não vê, né? E às vezes tá te dando um alerta, né, daquilo, né? Te dando um toque. É isso. Me fez lembrar tem uma música do Capital Inicial, Não Olhe para Trás. Ela tem um trecho que fala assim, que me marca também. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha outra estrada e não olhe para trás. Então, não faz sentido, ok. Discorde comigo. Ou seja, nós estamos juntos. Você pensa de um jeito, eu penso de outro, estamos juntos, né? Águas passadas, escolha a minha estrada e não olhe para trás. Então, sua fala me fez lembrar disso. Assim, acrescentando aqui um pouquinho, Saulo ainda fala, né, que a arrogância é um presente, ela queima, é capaz de trabalhar em si mesmo, né? Então eu consigo, se eu estiver atento, eu vou perceber esse fogo, né, dentro de mim queimando quando eu estou sendo arrogante. E a forma de meio que apagar esse fogo, como a Ananda mencionou mais cedo, perceber o que está acendendo dentro de mim. Então eu ainda tenho dificuldade de perceber isso, essa arrogância acendendo, mas o exercício é perceber. Uma vez que eu percebo, eu observar que aquilo está em mim e não alimentar, né? Então, já percebi, já estou observando, tá tudo bem. Não alimento, também não vou culpar, né? Não vou me culpar por estar percebendo, eu só estou ali observando a minha arrogância, né? Na dada situação.
E é muito sutil, eu acho. O, eu já consigo, assim, aí trazendo para os meus exemplos de novo, no meu trabalho, né, eu tenho uma posição de liderança, então, de certa forma, a minha voz fala mais alto, né, mesmo que eu queira promover algo, é que eu sou capaz de fazer isso, uma discussão aberta, horizontal, a minha voz ainda fala mais alto. Então, no passado, qualquer discussão, qualquer coisa que eu via que não era exatamente do meu jeito, eu, como eu queria que desse muito certo, o que estava sendo feito, eu impunha o meu jeito, né? Então, não, vai ser assim, vamos conversar, vou argumentar e tal, mas vai ser dessa forma, né? Estou explicando aqui por que que vai ser. Eu percebi que eu movi, não falo que em todas as situações, tá? Mas em algumas situações eu já consegui mover para um estado em que eu dizia, ok, podemos fazer dessa forma que você está dizendo. Mas blá, 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 blá. Eu colocar um testamento da minha discordância. Por que que eu discordo? Né? Então, você pode fazer desse jeito, mas saiba que eu penso dessa forma e vi um testamento explicando a minha forma, né? Que, vamos dizer, que para mim foi um progresso, mas hoje eu percebo que isso também tem seus pontos fracos, né? Eu ainda continuo ali com a minha, querendo impor a minha forma, só que eu quero que a pessoa sinta tão sem graça de fazer do jeito dela, né? Depois de ouvir tanto argumento de alguém que tem mais experiência, que ela acaba, tá bom, vou fazer desse outro jeito. Também já percebi situações em que eu já consigo dar um ok sem entrar nessa argumentação, mas ainda me sentindo incomodado, né? Não era bem o que eu queria, mas ok, né? Dentro daquela situação. E acho que o mais difícil é o ok sem sofrer, né? Então, acho que o desafio é eu comigo mesmo, então, trazendo um pouco desse fogo que está ardendo, né? Dentro de mim, na hora que eu estou sentindo a minha arrogância na dada situação, eu eu me vejo nesses exercícios, né? Sendo que o mais difícil deles é quando tem a situação, eu percebo que não é exatamente o que eu concordo, eu percebo que a minha opinião vai mudar pouco aquela situação, não é nada, nenhum fim do mundo, e que se a gente seguir com aquela outra forma, é ok, né? Eu não preciso polemizar, eu não preciso tomar tempo da pessoa, eu não preciso argumentar, eu posso só aceitar, né? Vamos fazer assim e seguir em frente e não sofrer com aquilo, né? Eu já percebi que isso é possível. Então, eu já vivi algumas situações em que eu fui capaz de fazer isso, né? Então, é isso. Dessa fala da arrogância é o que eu consegui trazer de mais perto para a minha realidade. Aí depois o Saulo passa, né? Aí veio o Ovani, fez uma outra pergunta, e aí veio aquele assunto da função, né? E a minha pergunta teve a ver com isso, porque um dilema que eu sinto aí na pergunta do Ovani depois, veio aquele assunto, minha missão, quem sou eu, qual é a minha missão, né? E basicamente dar essas respostas não tem função, né? Então eu vou te dizer, para quem está acompanhando aí, o Satsang, os estudos, que você é o Mickey Mouse e que sua missão é construir a Disneyland. É o exemplo que o Saulo nos deu. O que é que mudou na sua vida, agora que eu te dei essa resposta, né? Então, essa pergunta não tem função nesse contexto. E eu tenho muita dificuldade, ainda tenho, foi minha pergunta nesse Darshan, ainda tenho, quando eu estou frente a uma situação dessa em que alguém, vamos dizer, me pergunta, né, algo do tipo, me pergunta quem sou eu e qual a minha função, qual a minha missão. E eu, na minha arrogância, percebo ali que aquilo não tem função. Não tem para mim, não tem para a pessoa, e eu não sei como lidar com esse tipo de situação, né? Eu não sei se o meu não nesse tipo de situação é um não arrogante, de eu não estar ouvindo a pessoa, de eu não ter empatia, de eu não deixar ela cada um no seu momento, com suas dores e seus pontos de vista, ou se tem a ver com o não de um caminho reto, né? Olha, não faz sentido para mim, né, esse tema.
Eu sei que para você faz, mas para mim não faz, então eu vou seguir meu caminho do lado de cá, né? Eu ainda tenho essa dificuldade de transitar entre esses nãos, né? Já que falamos muito disso, né? Dos nãos, dos sims e dos não, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho anotado aqui, para não estender demais. Bom, acho que de principal a gente passou nos pontos mais interessantes. Eu vou só colocar um trecho final, a fala final do Salvo, que eu acho que é interessante também, que é um bom fechamento dessa conversa nossa toda. Mas alguém teria algo a complementar antes disso? Desses últimos pontos, ou de qualquer coisa do estudo de hoje? Vou preparando aqui para colocar, mas se alguém lembrar de algo, é só falar. O milagre agora, ele se chama despertar. Porque antes, você não tinha esse tanto de baboseira acontecendo, não. Você se alimentava bem, você se exercitava, você não tinha nada para tomar teu tempo, senão a própria concentração do teu trabalho manual que você estava fazendo lá naquela vida, naquele tempo. Você não tinha nada para tirar teu foco. Você estava lá plantando, você estava batendo martelo, você estava cortando lenha, você estava presente naquilo, senão você morria. Você tinha que caçar, você tinha que plantar, senão você não comia. Então lá naquele tempo, a dificuldade era a falta da oportunidade de estar com alguém para te falar sobre essas coisas. E a oportunidade de alguém falar sobre essas coisas sem ser queimado, claro. Qual que é o milagre de hoje? Você tem acesso a tudo isso. Só que você está com uma pá de cal enorme em cima da sua cabeça. Pá! Tem que desinfetar, tem que purificar, tem que limpar, tem que esfregar. Porque até a pasta de dente que você usa, até o desodorante que você usa, tá cheio de porcaria. Tudo que você come, tudo que você veste, tá cheio de porcaria. É por isso que o milagre mudou. Porque hoje você tem acesso. Você não faz porque está dentro de uma programação de alienação. É tão alienado que se alguém me escuta falando essas coisas aqui, vão falar que eu tô alienado. Você tá louco? Você vai falar alguma coisa de amor pro outro? Você vai falar com ele sobre ele ser melhor? Você vai falar, pra que isso? O que você tá ganhando com isso? Que tempo é esse que você perde falando com as pessoas sobre isso? Pra quê? É porque esse é o milagre. E aonde a treva tem que se levar a luz. Para onde houver ódio, que você leve o amor. Ofensa o perdão. Discórdia a união. Dúvida fé. Medo verdade. Desespero esperança. Tristeza alegria. Treva luz. Consolar, compreender, amar, dar para receber, perdoar, morrer para se iluminar. Mas a gente quer ser o Rambo e a nossa missão é o caminho mais fácil.
se você ouvir bem com seus ouvidos, você vai compreender que esse é um milagre. Porque absolutamente não importa se a tua intenção é de amor, se a tua intenção é de entrega. Não importa. O que nós vemos é luz. É isso aí, pessoal. Deixar esse fechamento com as palavras do Saulo mesmo, que elas vêm da fonte. Alguém tem mais alguma coisa para a gente falar a respeito? Alguém A tem gente mais alguma coisa? A já gente pode falar a encerrar. respeito? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer expor alguma coisa? Alguém quer simplesmente falar, dar um depoimento? Qualquer coisa que seja, fique à vontade. Hoje é dia de falar. Eu sei que tem muita gente querendo falar, mas vamos fazer fila. Pode colocar na fila. E aí, quem quiser falar, fala. Senão vai ficar desorganizada essa fila aí. Certinho, pessoal. Uma linda noite a todos. Um namastê gostoso, com sabor de chocolate, para todo mundo. Para que todos nós tenhamos essa paz que buscamos na alma. Namastê. Namastê, pessoal. Obrigado aí pela disponibilidade de todos. Até a próxima.